Amém? Graça e paz a todos que vão estar acompanhando mais esse vídeo que a gente vai fazer falando a respeito dos fundamentos da fé. Amém? Hoje nós vamos falar de uma coisa um pouquinho mais profunda. Nós vamos ir um pouquinho além daquela primeira parte a qual os 4 primeiros vídeos já falaram. A gente vai agora ir para essa palavra que é muito importante, que eu intitulo ela a fé do coração. Foi assim que eu entendi, quando eu aprendi do Senhor, que a fé ela não podia ser algo que viesse da minha alma, do meu entendimento. Nós vamos primeiro entender as 3 partes em qual a gente é feito e depois nós vamos entender que a fé verdadeira, ela provém do coração e ela não provém da mente do homem. Tá bom? Então, eu quero começar com vocês explicando uma parte, antes de entrar na Bíblia, para a gente já pegar daqui com isso entendido. Nós somos feitos de 3 partes. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O nosso corpo é isso que a gente consegue enxergar, que é o que nos faz andar nesse mundo, nos faz entrar no carro, andar de carro, voltar, ir para a escola. É o nosso corpo esse agente. Nós vivemos nesse corpo. Mas a Bíblia fala que do pó ele veio, para o pó ele volta. O nosso corpo, ele é construído para a habitação do nosso eu verdadeiro. Agora, nós temos dentro desse corpo aqui a nossa alma e o nosso espírito. Então nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Nosso corpo é isso que a gente está vendo. A nossa alma é o nosso intelecto, nosso poder julgador, as nossas emoções. Essa está na nossa alma. Quando a Bíblia fala de alma, ela está falando do nosso intelecto, está falando das nossas emoções. Agora, quando a Bíblia fala do nosso espírito, a Bíblia não está falando da nossa alma, está falando do Espírito que Deus soprou em nós, está falando daquela parte espiritual ligada a Deus. E nós vamos mais nos vídeos mais à frente, hoje não, mas nos vídeos mais à frente nós vamos ver que o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus. A primeira coisa que eu preciso saber agora aqui é o que fazer com o meu corpo. Então, se a gente for rapidamente ali para Romanos, capítulo 12, por exemplo, a gente vai ler no versículo 1, a gente vai ler assim, ó. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, aqui nós temos uma boa informação do que é o que nós precisamos fazer com o nosso corpo. O nosso corpo, ele precisa ser apresentado a Deus como sacrifício santo. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas que nós somos o templo do Espírito de Deus. Esse corpo tem que ser cuidado, esse corpo tem que ser zelado por Ele, porque Deus nos deu esse corpo para que nós pudéssemos andar nesse mundo, para que nós pudéssemos manifestar-se nesse mundo. Então a Bíblia fala que eu tenho que apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o que eu tenho que fazer com o meu corpo. Eu dou algumas dicas para as pessoas entenderem um pouco melhor. Então, é bom sempre fazer um esporte, é sempre bom cuidar da saúde, da alimentação. Isso é o que mantém o nosso corpo sempre em dia, sempre em ordem o nosso corpo. Tá bom? Agora, vamos para a parte da alma. O que a Bíblia fala para nós fazermos com a nossa alma? Então, aqui em Romanos 12 mesmo, versículo de número 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém?
Aqui a gente já vai começar a entender um pouquinho melhor. A gente já vai começar a entender umas coisas que muitas vezes fica um pouquinho obscura para a gente, mas agora nós vamos começar a ter um pouco de clareza. A Bíblia fala o que eu tenho que fazer com a minha alma. A Bíblia fala que o que eu tenho que fazer com os meus pensamentos, com o meu raciocínio, com a forma de eu pensar. Deixa eu explicar isso para você dessa maneira. A gente, desde que nasce, a gente é ensinado a se preocupar com algumas coisas, a gente é ensinado a ver as coisas de uma forma e muitas das vezes essa forma que a gente aprendeu como devemos pensar não é o certo como diz a palavra do Senhor. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que renovar. Eu tenho que renovar a minha mente para que a minha mente pense da forma como a palavra de Deus fala. Isso é importante porque eu vou fazer mais vídeos à frente que vão falar sobre isso. É importante eu pensar direito. Porque eu pensando direito, a Bíblia ensina que desce para o meu coração direito. E descendo para o meu coração certinho, a informação direita, ele surge com ações ou palavras corretas diante da palavra de Deus. Mas primeiro, ela precisa ser transformado o nosso raciocínio. Deixa eu te dar mais uma explicação antes da gente ir adiante. Se eu recebo uma palavra de Deus, por exemplo, eu estou doente, e eu recebo uma palavra de cura, eu ouço uma pregação, ou leio na palavra de Deus, uma palavra que fala para mim que eu estou curado. Aí, primeiro ela vem no meu intelecto, primeiro ela vem na minha alma, eu fico com ela aqui dentro, com aquela palavra, e eu fico meditando. A Bíblia fala da gente meditar nela dia e noite. Aí fica com essa palavra na nossa mente, até o nosso raciocínio, nosso intelecto, formatar ela. A hora que formata ela, a gente entende aquela palavra pela nossa alma. Quando a gente coloca a fé em cima, que a gente entende que aquilo é verdadeiro e a gente decide que aquela palavra é verdade, ela sai do nosso intelecto e passa para o nosso coração. Aí que vem a fé verdadeira, que a gente intitulou aqui na igreja como fé do coração. A fé real, a fé verdadeira. A fé que agrada a Deus, como nós vimos nos vídeos anteriores. Mas primeiro, ela precisa vir no raciocínio, ela tem que ser formatada, entendida, essa é a primeira coisa que precisa acontecer, ela tem que ser entendida aquilo que Deus fala, Deus falou isso aqui é a certeza no meu coração, e isso sim, agora desceu direito, vai sair certo. Agora as minhas palavras mudam, a minha atitude muda. Por quê? Porque eu pensei direito, desceu para o meu coração direito e agora vai sair em palavras ou ações. Amém? Essa é a nossa alma. Agora vem o nosso espírito. O que a Bíblia fala para a gente fazer com o nosso espírito? Jesus falando com Nicodemos, deixa eu marcar aqui, Jesus falando com Nicodemos a respeito desse assunto, ele traz uma revelação importante para nós a respeito do nosso espírito. Então vamos lá, João 3, nós vamos pegar, depois você pode ler tudo, mas nós vamos pegar só do versículo 3 em diante, diz assim, respondendo Jesus, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então olha o que Jesus falou assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos tinha perguntado para ele, tinha conversado com ele a respeito disso, falado coisas, e aí Jesus responde isso para ele, ele fala assim, Senhor, mas posso eu, já sendo velho, adentrar de novo o ventre da minha mãe para mim nascer? Ele estava pensando de uma forma carnal, o entendimento dele era uma forma carnal.
E aí Jesus fala para ele, não é assim. Aí olha como Jesus responde para ele, ó, em verdade, versículo 5, em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui você vê como já tem uma profundidade o que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim, ó, o que é nascido da carne, eu nasci da carne. Eu nasci no dia 5 de março de 1975, eu nasci da carne. Foi meu pai, minha mãe, eles me tiveram, me cuidaram de mim. Hoje eu tenho 50 anos, mas eu nasci da carne. Agora, quando é que foi que eu nasci do Espírito? Quando a Bíblia fala que eu tenho que nascer da água e do Espírito. A gente pode, mais à frente, a gente pode falar a respeito disso, foge um pouquinho dos fundamentos da fé verdadeira, mas a gente pode falar disso mais à frente se Deus assim nos dirigir. Mas aqui está falando da nossa salvação, quando a gente ascende diante do reino de Deus, quando a gente aceita Jesus e é batizado, assim que Jesus falou. Então, quando Jesus fala para Nicodemos, ele fala uma coisa muito profunda. Ele fala assim, ó, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só, tem que nascer da água e do Espírito. Quer dizer, não adianta só eu aceitar Jesus e ser batizado. Deixa eu falar essa verdade para você. Se eu fizer a coisa de qualquer jeito, de qualquer forma, se eu fizer a coisa sem fé nenhuma, e depois que eu aceitar Jesus e for batizado, viver uma vida dissoluta, viver uma vida em pecado, isso é em vão. Agora, se eu nascer do Espírito também, que é quando o meu espírito é recriado, e aqui a informação que Jesus nos dá, o nosso espírito tem que ser recriado, ele é religado com Deus agora, ele voltou a estar agora ligado ao Espírito de Deus. Então, ó, vamos só recapitular para a gente entender. A primeira coisa que eu tenho que entender o que eu fazer com o meu corpo. Romanos 12, versículo 1. O que eu tenho que fazer com a minha alma? Romanos 12, versículo 2. Eu tenho que renovar o meu entendimento. O corpo eu tenho que cuidar, a alma eu tenho que renovar. E o espírito? O espírito tem que nascer de novo. Pastor, mas eu já fui batizado há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, e eu sou um crente fervoroso diante do Senhor. Então, seu espírito foi recriado. Pronto, seu espírito está em contato direto com o Senhor. Quando você ouve uma palavra, a palavra de Deus fala com você. E essa palavra falando com você é o Espírito de Deus falando com o teu espírito. É isso que está acontecendo. E graças a Deus por isso. Eu entendo agora que as três formas, corpo, alma e espírito, o que são e o que eu devo fazer. O meu corpo tem que ser zelado, tem que ser cuidado. Ele é o templo do Espírito Santo. A minha alma tem que ser renovada, o meu entendimento tem que ser renovado. Eu tenho que renovar. Como eu renovo, pastor? Você ouve a palavra de Deus, vê o que a palavra do Senhor fala, dá ouvido para ela e vai substituindo aquilo que estava errado pelo aquilo que é certo da palavra de Deus. Essa é a renovação. Cada vez que você vai na igreja, cada vez que você ouve a palavra de Deus, cada vez que você está ali buscando da presença de Deus, Ele vai falando com você e você vai renovando, a cada dia vai renovando a sua forma de pensar. Por que é importante? Para descer para o coração. E quando desce para o coração a forma de pensar certo, a Bíblia fala que a boca só fala o que o coração está cheio. O coração está cheio do quê? O coração está cheio de mágoa, de chateação, é só isso que vai sair. O coração está cheio de maldição, o coração está cheio de coisas erradas, é só isso que vai sair. E as nossas ações vão ser correspondentes a isso, porque o nosso coração é disso que ele tem. Agora, se o nosso coração for cheio da palavra de Deus, se o nosso coração for cheio daquilo que Deus falou conosco, é aquilo que vai sair. Então, vou dar um exemplo para você. Se alguém me perturbar, me chatear, afligir meu coração, me magoar, a palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar. A hora que a palavra fala que eu tenho que perdoar, o que eu faço? Na hora que vem aquele sentimento ruim dentro de mim, eu já lembro da palavra de Deus e falo, não, eu não posso ser dessa forma, eu tenho que perdoar. Isso está fazendo o quê? O trabalho da renovação da minha mente. Eu tenho que perdoar, eu tenho que ser uma pessoa perdoadora. Tem pessoas que a gente conversa que fala, poxa, pastor, eu tenho muita dificuldade de perdoar, eu tenho muita dificuldade assim. E isso tem muita gente assim mesmo.
Mas se renovar a mente, você vai ver que vai ficar fácil as coisas. Fácil nunca é. Fácil é uma forma da gente falar. Nunca vai ser fácil de fazer as coisas. Porque lutar contra a nossa carne é muito difícil. Às vezes a carne está querendo mesmo é fazer aquilo contrário mesmo. Paulo falava assim, o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Por quê? Porque ele estava na luta com a carne dele. Mas a carne tem que ser subjugada. Quem tem que vencer é o Espírito, porque o Espírito está ligado ao Espírito de Deus. Amém? Então, vendo essa parte aqui de Nicodemo, só vou falar o versículo 6 de novo, de João 3, versículo 6, para a gente lembrar de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós somos nascidos no reino de Deus. Você viu que primeiro Jesus falou assim, não pode ver o reino de Deus, depois ele falou, não pode entrar. Eu só vejo o reino de Deus para mim entrar se eu nascer de novo. Se eu nascer da água e do Espírito, se eu realmente for ligado a Deus. Amém? Então, agora sim, depois da gente entender essa parte do corpo, da alma e do Espírito, a gente entende, por exemplo, o que diz lá em Marcos. A gente já leu esse versículo, a gente vai voltar nele agora para a gente deixar ele um pouco mais claro dessa vez, tá? Marcos 11, versículo de número 22, 23 e 24 diz assim, ao que Jesus respondeu, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração crendo, o recebeis será vosso. Então, nós já lemos esse versículo uma vez, nós vamos voltar com ele hoje para dar agora com esse entendimento do corpo, da alma e do espírito, o que ele está falando. Preste atenção no versículo 23, ó. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, por que já fala do dizer? Porque a Bíblia fala que o coração, a boca só fala que o coração está cheio. Aquele que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar. Mas aqui a segunda informação, quem disser, este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, não está falando da alma, está falando do coração. Porque se eu duvidar no meu coração, o monte não vai sair do lugar, o monte não vai ter direcionamento. Quem tem que, a fé que real, ela está no coração, ela não está na mente. No próximo vídeo, eu estou só terminando essa parte para mim fazer o segundo vídeo. No segundo vídeo de hoje que a gente vai fazer, nós vamos falar sobre esse negócio do assentimento mental e sobre a fé verdadeira. O que é uma fé da mente e o que é uma fé do coração. Mas primeiro eu preciso que você entenda aqui. Então, voltando, ó, e em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, será feito. Por que Deus deixa dessa forma? Vamos voltar lá atrás. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Então, quando eu tenho uma palavra que veio no meu coração, a gente viu isso no vídeo, luz para os meus pés, é a tua palavra. A palavra veio, aquela palavra iluminou o meu coração. Eu tô fervendo na fé ali, porque a palavra de Deus me dá suporte para isso. Então, eu vou falar com um monte. Em nome de Jesus, doença vai embora. Em nome de Jesus, mal vai embora. Em nome de Jesus, essa perturbação na minha casa não tem mais. E seja lá o monte que for da sua vida, se a palavra de Deus deu o suporte para você, você vai dizer para ele, erga-te e lança-te no mar. E você não vai duvidar no seu coração, porque a fé vem do coração. Então você vai estar com o coração cheio de fé. Quando você entender que você medita na palavra de Deus, eu costumo sempre falar para as pessoas assim, ó, você recebeu uma palavra, não sai agindo de uma hora para outra, não.
calma. Recebeu a palavra, medita nela. Deixa ela ficar dentro de você. Não tira ela da cabeça não, fica pensando nela. Deixa ela ficar morando, fazendo habitação em você. Já você começa a entender. Deus começa a falar até mais em cima dessa palavra com você. Aí essa palavra desce no coração. Desceu no coração, é a hora de você falar com o monte. Aí, meu irmão, você vai ver que o monte sai do lugar e passa para o outro sim, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração agora para a gente terminar esse vídeo aqui, e os próximos vídeos que virão vão falar um pouco mais sobre a fé do coração. Eu preciso ficar alguns vídeos nessa parte aqui da fé do coração para que todo mundo compreenda que a fé mental não resolve nada. A que resolve é a fé do coração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso e eterno, quero agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua palavra para nós. Ó Deus, nós queremos aprender cada vez mais do Senhor e que essa palavra possa, meu Deus, ser cravada em nossos corações, que a gente permita, Pai Santo, que essa palavra fique em nós, para que ela trabalhe no nosso coração e desça, Pai, para nós termos a fé verdadeira no Senhor e na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.